Bom, pessoal, vamos aprender impulso, né? Que danado é impulso? Impulso a gente já tem pelo menos uma noção intuitiva, que uma coisa tá parada, você chuta uma bola de futebol, por exemplo, você dá um chute, ali é um impulso, né? Agora, o que a gente vai fazer é escrever a equação, né? Falar se é um vetor ou não, e depois resolver algumas questões relacionadas, tá bom? Então vamos imaginar aqui duas situações de novo, né, para variar, tá? Em que uma pessoa, tá, ela empurra uma caixa com uma mesma força. Ela empurra uma mesma caixa com uma mesma força, tá? Ela aplica a mesma força. O que eu quero destacar aqui para vocês é que ela vai aplicar, vai empurrar a caixa com a mesma força, né? Quando você desconsidera aqui o atrito, para ficar mais fácil a entender as ideias, e vamos imaginar que ela aplica a mesma força, né, a caixa, tá, em dois momentos aí diferentes. É a mesma caixa, tem a mesma massa e etc. As duas estão paradas aqui, né, nos dois momentos ela está parada. A única diferença é que o tempo na situação 2, o intervalo de tempo ele é maior do que na situação 1, né? Ou seja, você é, aplicou a força por um tempo maior, tá? E aí o que é que vai acontecer lá no final? O que vai acontecer é que, por exemplo, se fosse o jogador, cadê? Se fosse lá um jogador de futebol que fosse chutar uma bola lá no gol, sei lá, como é que desenha o gol aqui e tal, tem um goleiro aqui, né? Comecei a jogar, era goleiro, né? Aí o jogador chuta a bola, se ele demora, ele aplica a mesma força, tá? Ele aplica a mesma força igual aqui. Se ele demora mais tempo, como se a bola colasse ali no pé dele por um pouquinho mais de tempo, ele aplicando a mesma força, a gente já sabe que ela vai lá no ângulo, né? Porque quando eu era jogador eu só chutava no ângulo. Aí ela vai é, ela vai mais forte, né? Ela vai com uma velocidade maior, tá bom? Que ainda tem são duas situações que a gente tá trabalhando, né? Esse boneco que já é mais esperto, né? Ou não, sei lá. Mas aí esse aqui, a bola demora menos tempo no pé do jogador. Apesar dele ter aplicado uma força alta, mas como ela demora menos tempo, a bola chegando não vai com a mesma força da outra, não vai tão longe como a outra, né? E a ideia aqui da situação aqui de cima, foi bom lembrar quando era jogador, né? Era ruim, mas não, desculpa aí, era bom. Aí, quando você aplica a mesma força, tá certo? No mesmo objeto, só que por um pouco mais de tempo, esse objeto adquire, deixa eu ajeitar aqui o filtro, esse objeto adquire uma velocidade maior, tá? Ou seja, ele vai mais longe, né, digamos assim, tá bom? Então, o que é destaque aqui é que quanto maior o tempo, tá? Maior o impulso, maior a velocidade lá no final. Então, a gente tira, deixa eu ver, tira de vermelho. A gente tira aqui a velocidade 1, aqui, acho que daria certo assim. Vai ser menor do que a velocidade no exemplo um linha, né? Aqui, ó, numa situação 2. Que era para ser 2, né? 2 e aqui 1. Pronto, fica mais fácil. Aqui é 1 e aqui é 1, né? E aqui é uma situação 2, tá bom? Então a velocidade V2 é maior porque o tempo 2 é maior, né? Tá bom? E aí o impulso também é maior no 2, né? Que isso que a gente entende, que o negócio está aqui parado e você aplica uma força, ele adquire uma certa velocidade, né? A gente pode tratar esse fenômeno simples, bem simples, mas a gente pode tratar usando essa questão do impulso. Então, o que é importante para a gente, né? O que é importante para a gente é que o impulso
ele vai depender. ah, vamos lá, vamos escrever assim. Ele é proporcional à força que eu aplico? É claro, né, gente? Quanto maior a força, maior o impulso, mais eu impulsiono ela, mais longe ela vai, digamos assim. E quanto maior o tempo em que essa força está agindo sobre o corpo, maior o impulso, tá? Então, para resolver esse problema, você escreve que o impulso é a força vezes o intervalo de tempo em que a força está agindo, né? Qual é a unidade de impulso? Então, vamos escrever aqui. Eu sou um cara legal. Aqui é segundo, a unidade de tempo é segundo e a unidade de força é Newton. Né? Aqui tem um sinalzinho de vezes. Né? Então, a unidade do impulso no sistema internacional é o Newton vezes segundo. Tá? E aí, de novo, né? O impulso, ele né? Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido da força, tá? Esse vetor impulso aqui, né? E o mesmo de F, né? Da força F. Que é porque intervalo de tempo é uma grandeza escalar, né? Eu não digo o tempo que foi para aquele lado e tal. Eu nunca fiz aplicar o gradiente na função tempo, num tempo, porque você pode aplicar na temperatura, que é uma grandeza escalar, você pode aplicar na pressão. Eu nunca transformei o interessante, depois eu vou pesquisar isso. Eu tô com uma dúvida, eu mesmo vou tirar. Porque as grandezas escalares, né? Só, por exemplo, a temperatura, né? Aqui é uma viagem, né? De repente cai no Enem, vai. Você bota aqui um ar-condicionado, né? Não escreve muito não aqui no cantinho. E aí se tiverem. Tem uma pessoa aqui, tá? Tem uma pessoa. Pronto, tem uma pessoa aqui, tá? Aí você só diz que a temperatura da sala é de 20 graus Celsius, sei lá, né? Mas você nunca diz que a temperatura aponta para um lugar. Só que você aplica o gradiente na função temperatura. O gradiente é um operador que transforma uma função escalar numa função vetorial, né? Aí você vai ter uma espécie de temperatura gigante vetor, né? Mas enfim, depois eu vou pesquisar isso aí. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Com relação ao tempo. Não sei se vai implicar em alguma coisa na teoria da relatividade. Mas é isso, pessoal, tá bom? Então, o impulso. Essa foi simples, né? Eu acho que essa é mais intuitiva do que a outra, pelo menos, né? E aí vamos fazer a última parte, que é o teorema, né, do impulso quantidade de movimento, e a gente termina as ideias discutidas e vamos resolver mais questão. Eu sou assim, vamos resolver questão.